dando em primeiro lugar às nossas crianças. Vamos colocar-nos de pé para orar. Querido Jesus, neste momento te agradeço por tanto que tu nos dás. Obrigada porque tu a cada dia continuas a abençoar-nos. E obrigada também porque temos a cada dia vontade de devolver um pouco daquilo que tu nos dás. Obrigada por todas as ofertas e dízimos que são recolhidos e que eles possam servir para o trabalho da tua obra. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Ora, muito bom dia a todos os meninos, a todas as pessoas que estão aqui na igreja. Sejam bem-vindos. E chegou o momento da nossa história. Uma história que está escrita na nossa Bíblia. Com certeza vocês conhecem, mas é sempre bom ouvi-la e relembrá-la. Então, esta história fala-nos de um profeta. Vocês sabem o que é um profeta? O que é um profeta? Que não acredita em Deus? Que acredita, muito bem. É um servo de Deus, muito bem, um servo de Jesus. Este homem, que o Afonso está aqui a segurar, chamava-se Jonas. Ele era profeta, era um profeta de Deus, e certo dia Deus falou com ele. Porque havia ali uma cidade que se chamava Nínive, onde as pessoas eram muito más e faziam coisas horríveis. Elas desobedeciam a Deus e faziam coisas muito más e que desagradavam a Deus. Então, o Jonas, que era um profeta, que era uma pessoa que dizia as coisas às pessoas antes delas acontecerem, porque Deus lhe dizia para avisar as pessoas, não é? Isso que é um profeta. O Jonas, certo dia estava na sua lida e Deus falou com ele. Deus disse: olha, Jonas, eu preciso que tu vás até aquela cidade de Nínive, falar às pessoas sobre o meu amor, pedir-lhes que se arrependam dos seus pecados, que parem de fazer todas essas coisas más e que se apeguem a mim. O Jonas começou a pensar: bem, eu ouvi falar que a cidade de Nínive é uma cidade onde as pessoas fazem muito mal às outras, maltratam-se e quem sabe se eu for lá podem-me fazer mal a mim também. Eu acho que não vou obedecer a Deus. Eu vou fugir de Deus. Eu vou fugir porque eu tenho medo que me aconteça alguma coisa de mal. O Jonas resolveu ir para Tarsis, que ficava bem do outro lado, oposto à cidade de Nínive. E então ele entrou para um barco que ia para Tarsis. E neste barco, ele falou com o comandante, entrou para o barco e, como estava cansado, decidiu ir descansar. Os marinheiros não sabiam que o Jonas estava a fugir de quem? De Deus. Jonas estava a fugir de Deus. E Deus fez com que acontecesse alguma coisa. Fez com que o sol desaparecesse, nuvens negras começaram a aparecer no céu, começaram a cair as primeiras gotas de água e de repente começaram a aparecer umas ondas muito grandes, mesmo gigantes. Os marinheiros ficaram assustados. O Afonso está a ajudar, não é? Obrigada, Afonso. Os marinheiros ficaram assustados porque o barco balançava de um lado para o outro e estava quase a ponto de se partir. Até que eles começaram a deitar todas as cargas para fora do barco, começaram a deitar tudo o que pudesse atrapalhar e fazer peso no barco. Mas nem isso resultava. Até que eles deram pela falta do Jonas. Mas onde é que está o Jonas? Vamos mostrar aqui aos meninos onde é que está o Jonas. Onde é que estava? Reparem, o que é que o Jonas estava a fazer? Estava a dormir lá no porão, lá embaixo. E então, o comandante do barco foi lá, acordou o Jonas e disse: ei, ó Jonas, então, o que é que tu fazes aí? A dormir? Não vês que nós vamos morrer se não fizermos alguma coisa? Até que eles decidiram tirar sortes. Tirar à sorte. Imagina, tinham uma garrafa e rodaram a garrafa e para onde apontasse o bico da garrafa era essa pessoa a culpada de tamanha desgraça estar a acontecer. E imaginem, para onde é que apontou o bico da garrafa? Para o Jonas. E eles perguntaram: Jonas, mas tu fizeste alguma coisa ao teu Deus para ele estar zangado contigo? E o Jonas aí confessou: sim, eu estou a fugir de Deus. Eu desobedeci porque tive medo de ir a Nínive falar às pessoas do amor de Deus. E
os marinheiros começaram a pensar, mas o que é que nós vamos fazer para salvar o nosso barco? Assim vamos morrer todos. O barco continuava a balançar, a chuva a cair, muito forte. Até que eles continuaram a deitar as coisas fora do barco, porque não queriam fazer mal nenhum ao Jonas. Mas o Jonas disse assim: olha, vocês que me peguem e atirem-me ao mar. Eles tentaram 1001 coisas antes de fazer isso, mas viram que não tinham outra alternativa. Então eles pegaram no Jonas e atiraram-no para o mar. Naquele momento, os marinheiros viram uma coisa espantosa, quase inacreditável acontecer. Sabem o que foi? A chuva parou. O sol voltou a brilhar. As ondas ficaram mansinhas. E eles viram realmente o Deus de Jonas é o Deus verdadeiro. Ele até manda no tempo, no mar, no céu, no vento. Mas sabem, Deus não deixou o Jonas desamparado. Ele enviou um grande peixe que abriu a sua grande boca e engoliu o Jonas. Estão a ver? Aquele grande peixe engoliu o Jonas. E o Jonas ficou ali, quem é que sabe? Quantos dias é que ficou? 3 dias e 3 noites. E ele ficou a dormir na barriga do peixe. Então, a fazer o quê? A orar. Ali ele viu que dependia mesmo de Deus e que Deus pode protegê-lo de todos os males, de todos os perigos. E ele reconheceu que não devia ter tido medo, devia ter confiado em Deus e devia ter ido a Nínive. E ele pediu a Deus: Deus, por favor, ajuda-me a confiar em Ti. Eu sei que Tu és o Deus de todas as coisas, Tu governas todas as coisas. E assim, Deus fez mais uma coisa espantosa, que foi o quê? Levou o peixe até à praia e o peixe, o que é que fez? Vomitou o Jonas muito bem. Neste momento, o Jonas tomou uma decisão. Eu vou a Nínive falar às pessoas sobre o amor de Deus. Imaginem quando o Jonas lá chegou, será que as pessoas começaram a tirar-lhe pedras, começaram a bater-lhe, começaram a fazer-lhe mal? Não. As pessoas ouviram falar daquele Deus maravilhoso, lembraram-se que já tinham acreditado também naquele Deus e reconheceram que estavam a fazer coisas muito más. Arrependeram-se e voltaram para Deus, voltaram a amar a Deus. Com esta história, nós aprendemos que devemos confiar em Deus, que devemos confiar em todas as situações, que Deus nos ama e que ninguém está perdido. Todos podem receber o amor de Deus. Está bem? Cada um vai para o seu lugar. Obrigada. Bom sábado.
Gostaria de saudar a todos aqueles que aqui se encontram nesta manhã. E vamos ter um vídeo antes da meditação. Obrigada por podermos educar para a eternidade. Obrigada por podermos abraçar esta missão. À Educação Adventista, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. 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 Obrigada pela oportunidade que tivemos de trabalhar nesta escola. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Ou frequentamos esta escola, ou trazemos os nossos filhos a esta escola, ou porque trabalhamos nesta escola. De fato, a educação é talvez uma das áreas às quais a sociedade mais atenção precisa prestar. Mas, na verdade, nesta manhã nós não vamos politizar de modo nenhum a nossa reflexão. Pelo contrário, apenas vamos celebrar aquilo que de bom Deus nos tem dado e nos tem permitido, através desta coisa tão bonita que é o plano divino que Deus tem para a formação de caracteres, a formação do caráter dos seus filhos, das suas criaturas. Quando falamos em educação, normalmente nós pensamos na nossa infância. E eu lembro-me quando era garoto, há uns bons anos atrás, o meu irmão mais novo e eu disputávamos com frequência o melhor lugar. Na verdade, o título da reflexão que vos trago hoje de manhã é justamente esse, o melhor lugar. E quando o meu irmão mais novo e eu estávamos com convidados em casa, nós disputávamos quem é que ficava à mesa do lado da pessoa que nos estava a visitar. Ou então, quando era o momento de assistirmos televisão, no tempo em que a televisão só começava às 6 horas da tarde,
Está muito, muito tempo atrás. A grande maioria das crianças que aqui está, aliás, todas as crianças que aqui estão, não fazem ideia do que era isso. Então, o meu irmão mais novo e eu acotovelávamos-nos num sofá que ficava perto da televisão para podermos então assistir. É legítimo nós querermos o melhor lugar. E o melhor lugar muitas vezes pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Alguém que perdeu o voo da Malaysia Airlines, que há cerca de 50 e tantos dias atrás caiu, esta pessoa perdeu o seu lugar neste voo, mas ganhou a sua vida. Alguém que se assenta no último vagão do comboio e que descobre que à sua frente todos os outros vagões descarrilaram, apenas o seu permaneceu intacto. Esta pessoa sabe que o seu lugar lhe valeu a vida. Aquele dia era um dia igual a tantos outros. Na verdade, a única diferença entre aquele e os outros dias é que há já 6 dias o velho Noé estava com a família dentro do barco que ele durante tantos anos havia construído, e dentro deste barco, além de Noé e os seus 7 familiares, estava também uma quantidade imensa de animais. As pessoas já há muito tempo haviam deixado de ir até o canteiro, até o estaleiro de construção da arca de Noé, para ver como é que a obra estava a progredir. Na verdade, sempre que as pessoas apareciam, Noé bondosamente lhes falava a respeito de uma grande inundação que viria para destruir o mundo e que Deus o havia instruído a construir aquele grande barco, de maneira que todos aqueles que desejassem pudessem entrar nele e ser salvos. Finalmente, o barco estava construído. Os últimos detalhes tinham sido acabados. Noé abre finalmente a porta da grande arca e animais vindos de todas as partes começam a aparecer e, guiados por uma mão invisível, a entrarem no barco em ordem, de forma extremamente organizada, de forma silenciosa. As pessoas que durante tantos anos haviam zombado de Noé pelo seu projeto bizarro, algumas começavam a acreditar que, quem sabe, Noé tivesse razão. Mas o que é certo é que, logo depois daquele espetáculo um tanto estranho, a maioria das pessoas voltou à zombaria e voltou a ridicularizar o projeto de Noé e da sua família. A mesma mão poderosa que guiou invisivelmente os animais até o interior da arca, agora fecha a grande porta de maneira que ninguém mais possa entrar ou possa sair. E passam-se 7 dias. Ali estava a família de Noé, ali estavam todos os animais. Aquele dia era exatamente como todos os outros, só que de repente começa a escurecer. Ainda não era a hora do pôr do sol. Algumas gotas caem do céu. Sabem que naquele tempo ninguém estava habituado a ver chover. Por isso, água a cair do céu era uma experiência completamente desconhecida. Mas aquelas gotas rapidamente vão se tornando numa chuva intensa e pesada. O vento sopra violentamente, fazendo com que as florestas fossem abanadas como um junco junto ao rio, mas com uma violência tal que nunca ninguém tinha visto. Os relâmpagos, naquele céu escuro, rasgam a escuridão, fazendo com que um barulho ensurdecedor encha de temor o coração dos mais corajosos. Finalmente, a terra treme. Há um rugido que vem debaixo do chão e, ao final de algum tempo, as pessoas veem jatos que de todos os lados se projetam com uma força indescritível para o ar. No meio da violência dos elementos, rapidamente todas as pessoas entenderam que Noé tinha razão. Todos compreenderam que o lugar mais seguro para se estar era dentro da arca. Pense comigo por um instante.
aquele barco, com 150 metros de comprimento por cerca de 25 de largura e 15 de altura, a maior estrutura construída durante muitos séculos pela humanidade, era o lugar mais adequado para se estar no meio da tempestade. Mas pense comigo um instante. A arca estava cheia de animais. Cheirava mal dentro da arca. Mas, meus queridos, estar dentro da arca, apesar do fedor, ainda era o melhor lugar para se estar. Os animais eram barulhentos e a luz era escassa dentro da arca. Mas, meus queridos, se eu estivesse lá, eu preferia estar dentro da arca. A arca de Noé não tinha sido construído para ser um navio luxuoso ou para ser um hotel com conforto. Na verdade, os 8 tripulantes eram responsáveis por todo o trabalho de serviço a bordo. Mas eu vou vos dizer, apesar da arca ser um lugar escuro, apesar de ser um lugar desconfortável, ainda era melhor estar dentro da arca, vivo, do que morto fora dela. A Bíblia, em Gênesis, no capítulo 6, conta-nos a razão pela qual esta catástrofe se abateu sobre a humanidade. Gênesis capítulo 6, os versos 5, depois o verso 11 e o verso 12. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a sua Bíblia. Se alguém não tem uma Bíblia por perto, eu pediria a gentileza daquele que a tenha possa poder facultar o texto bíblico para que todos possamos acompanhar a leitura deste texto. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler o verso 5, depois o verso 11 e finalmente o verso 12. Sexto capítulo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Depois no verso 11, e a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres viventes haviam corrompido o seu caminho na terra. Meus queridos amigos, nós não sabemos quão maus eram os homens daquele tempo. Mas uma coisa nós sabemos é que as coisas de fato estavam muito más. Talvez quando olhamos para aquele tempo e para aquele período da história, nós possamos pensar que hoje estamos a viver, metaforicamente, um dilúvio semelhante. Nós estamos a viver hoje uma catástrofe, uma crise de valores. E quando pensamos nas dificuldades que o nosso mundo hoje vive, principalmente ao nível moral, muitos de nós olhamos para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, para os nossos alunos, e nos perguntamos o que será destas crianças, o que acontecerá com estes jovens no mundo difícil em que estamos a viver. Sabem, eu não quero fazer deste discurso um discurso surrado do tipo, no passado é que era bom, na nossa geração é que as coisas eram interessantes. Não. Mas também, meus queridos, não adianta nós olharmos para o lado como que se estivéssemos a assobiar, fingindo que não vemos e achando que tudo aquilo que está a acontecer hoje na nossa sociedade é algo normal, algo que faz parte do tempo que estamos a viver. Todos nós estamos conscientes de que mudanças drásticas, dramáticas, aconteceram num período muito curto, num período de uma geração. Nós vemos hoje as nossas crianças sendo expostas a experiências que há algum tempo atrás eram completamente desconhecidas às crianças do passado. Eu não estou só a falar a respeito da sexualidade precoce. Estamos a falar aqui a respeito da violência gratuita, dos valores desvalorizados aos quais as nossas crianças são expostas.
Falo, por exemplo, a respeito do divórcio, que cada vez mais se torna comum e que é a causa do sofrimento de muitas crianças, de muitos meninos e de muitas meninas. Acreditem, meus queridos, existem muitos rapazes, muitas meninas, muitas crianças que vão cada dia para a sua cama chorando com saudades do pai ou da mãe que não estão por perto. Há muitas crianças que sonham com o fato de que os seus pais possam voltar a viver juntos. E acreditem, eu não estou aqui a querer colocar sentimentos de culpa sobre ninguém, porque há situações em que às vezes se torna insustentável o relacionamento. Mas o que é verdade é esta realidade. Hoje nós vivemos um tempo difícil. Vivemos um momento particularmente complicado para aqueles que ainda não têm maturidade para enfrentar muitas das lutas e das dores que a vida dos adultos muitas vezes oferece. Sabem, meus queridos, há algum tempo, ser adolescente significava fazer perguntas, fazer descobertas. Ser adolescente era a mesma coisa que ter namoros apaixonados e ingênuos. Ser adolescente era fazer amizades que duravam para a vida toda. Pôr a mochila às costas e dizer, vou fazer uma viagem. E sair à boleia, sem medo, fazendo planos mirabolantes. Fazendo coisas que, na verdade, hoje parecem impossíveis. Uma geração depois, meus queridos, as coisas tornaram-se um pouco estranhas, talvez um tanto bizarras. Na verdade, muitos dos nossos adolescentes, hoje, estão permanentemente em crise, deprimidos e ansiosos, por razões que eles mesmos não são capazes de explicar. Ser virgem, hoje, só se for no signo, porque poderá parecer ser-se de um outro planeta se o for fisicamente. Saber o que um jovem quer ser quando tiver idade adulta é uma pergunta tão difícil de responder que quando um adulto faz esta pergunta a um jovem, normalmente é a forma de terminar uma conversa da maneira mais rápida. Porquê? Porque muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos filhos, têm uma dificuldade séria de poder olhar para o futuro e vislumbrarem-se numa profissão, numa carreira, numa área profissional. Na verdade, hoje nós temos medo. Temos medo dos predadores sexuais, temos medo dos traficantes de droga, temos medo dos amigos que os nossos filhos têm no Facebook e em outras redes sociais. Temos medo dos amigos e das influências que os amigos dos nossos filhos exercem sobre eles. Temos medo de pessoas que fazem ofertas de sonho aos nossos filhos. Temos medo de tráfico humano, temos medo de tráfico de crianças, temos medo de tráfico de órgãos, temos medo de uma porção de coisas. Às vezes, temos até medo das autoridades. Mas temos medo, sobretudo, de não entender aquilo que os nossos filhos nos dizem. Porque às vezes acreditamos que eles falam um dialeto diferente daquele que nós aprendemos. Usamos as mesmas palavras, que julgamos terem o mesmo significado, mas que para os nossos filhos significam uma coisa e para nós significam outra coisa, completamente diferente. Temos medo dos seus silêncios, porque receamos aquilo que eles nos possam estar a esconder. Mas temos medo, sobretudo, sabem do que é que nós temos medo, meus queridos? Nós temos medo de que no futuro os nossos filhos não estejam à altura dos desafios da vida e das dificuldades que o mundo põe diante de nós e porá, certamente, diante deles. No processo da educação, meus queridos, nós, muitas vezes, sentimos-nos perdidos. Uma educadora cristã disse certa vez o seguinte:
restaurar no homem a imagem do seu Criador, eis o supremo objetivo da verdadeira educação. Em Deuteronômio, capítulo 6, no verso 4 a 7, nós encontramos a sabedoria milenar da Bíblia dar uma orientação extremamente inteligente. Deuteronômio, capítulo 6, e nós vamos ler do verso 4 em diante. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 7. Estas foram palavras escritas por Moisés, recomendadas pelo próprio Deus. Diz: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, encontramos ali também uma orientação preciosa para todos aqueles que procuram, na palavra de Deus, sabedoria e orientação para poderem educar com eficiência as crianças que Deus nos dá. Provérbios, capítulo 22, o verso 6. O sábio Salomão, autor desta máxima de sabedoria, disse o seguinte, Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, e até quando for velho, não se desviará dele. Meus caros amigos, o que a Bíblia nos diz muito claramente é que Deus, de alguma forma, nos colocou como pessoas responsáveis pela educação daqueles que estão ao nosso cuidado. Pode ser o nosso filho, pode ser o nosso sobrinho, pode ser o nosso neto, pode ser uma criança que de alguma forma está sob a nossa influência ou sob a nossa responsabilidade, ou que faz parte do nosso círculo de influência. Mas, sobretudo, meus queridos, Deus nos mostra que cada um de nós é uma referência para as crianças que nos conhecem, para as crianças com as quais nós lidamos. E sabem, Deus nos colocou para estarmos com os nossos filhos ou com todas as crianças com quem nós podemos lidar, por uma razão muito simples. Porque elas devem receber de nós afeto e ânimo. Elas devem receber de nós valores, disciplina e devem aprender conosco, acima de tudo, o conhecimento e aprender conosco da nossa própria experiência de vida. Pensem numa coisa. De todos os seres vivos que existem neste planeta, estamos aqui a falar de animais, de todas as espécies, aqueles seres vivos que mais tempo passam com os seus pais somos nós. Agora pensem, nós somos, dentre todos os seres vivos, de longe os mais inteligentes. Um tigre consegue aprender, pelo instinto de sobrevivência, rapidamente a caçar. Ele consegue sobreviver desde pequeno, se precisar ficar por alguma fatalidade da sua vida, se precisar ficar sozinho. Mas é interessante que se uma criança, filha de um humano, ficar sozinho desde o seu nascimento, esta criança fatalmente vai perecer. Porquê? Porque nós precisamos aprender, nós precisamos ser educados, nós precisamos ser formados. Nós não vivemos apenas com instinto, nós não sobrevivemos apenas com o desejo de viver, nós precisamos de algo mais. E este algo mais é afeto, é ânimo, são valores e é, sobretudo, são orientações que só pais podem dar aos seus filhos.
A educação é, por isso, uma das mais complexas tarefas que é pedida ao ser humano. É por esta razão que Jesus nos dá um conselho fantástico, algo de uma sensibilidade soberba. E eu gostaria de vos convidar a abrirem a vossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler do verso 13 até ao verso 15. São Marcos, capítulo 10, e nós vamos ler do verso 13 em diante. Jesus estava na cidade de Jericó, uma das cidades mais importantes da Palestina dos seus tempos. E neste lugar, algumas pessoas trouxeram crianças até Jesus. O Evangelho de São Mateus, ao contar esta mesma história, diz que as pessoas traziam a Jesus as suas crianças para que Jesus as tocasse e orasse por elas. Em São Lucas e em São Marcos, a Bíblia diz que Jesus abençoava as crianças. Mas vamos ler a descrição que Marcos faz deste momento tão terno. Diz: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os pais que traziam as crianças. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Verso 15. Em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E depois diz: então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, os abençoava. Jesus, ele deixa-nos aqui uma orientação extremamente interessante. Na verdade, no conselho de Jesus, ele lança ao ar uma ideia como se fosse uma semente. Jesus frequentemente fazia isto. Ele atirava ideias para o ar, esperando que elas se fixassem no terreno do coração dos seus ouvintes e depois pudessem germinar, transformando-se em ideias transformadoras, revolucionárias na vida dos seus ouvintes. Jesus era alguém que tinha uma sabedoria excepcional, um mestre por excelência. Jesus tinha discursos eloquentes, mas o mais interessante era o efeito das ideias que ecoavam depois na mente dos seus ouvintes e dos seus discípulos. E quando Jesus disse, se vocês não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, o que ele estava, na verdade, a fazer era a despertar os seus ouvintes para a importante realidade de que a educação não é apenas o processo de crescimento e de aquisição de conhecimentos e de valores por parte das crianças. A educação é também um processo no qual os adultos participam e são beneficiados. Na verdade, a educação, de acordo com o plano divino, é como se fosse uma estrada com duas vias, mas no mesmo sentido, no qual, numa delas, caminha a criança em crescimento e o adulto em progressão. O que é interessante é que ambos, adulto e criança, são eternos aprendizes do Deus de amor. Meus queridos, é este o grande objetivo no plano de Deus para a educação que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Você que é pai, você que é avô, você que é professor, tio, ou simplesmente é um adulto de referência para uma criança, acredite que o processo da educação não é só para a criança que está sob a sua influência. A educação é um processo para si também. E deixo-vos com as palavras do apóstolo São Paulo na sua carta aos Filipenses, quando ele diz: quanto a mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos, Jesus
Acreditem ou não, não vai demorar muito para voltar. O caráter que estamos a construir neste momento determinará se nós faremos ou não parte do grupo daqueles que receberão Jesus como seu grande amigo. E o desejo que Deus tem para cada um de nós é que possamos nós mesmos receber Jesus como um grande amigo e fazer parte do reino que Ele nos convidou a conhecer. Ninguém pode fazer parte do reino de Deus, a menos que o receba como uma criança. Jesus está para voltar. Você e eu somos convidados a fazer parte deste reino. Paulo nos diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Que Deus faça de si um educador, mas mais do que um educador, um membro do reino de Deus. Porque o melhor lugar é aos pés de Jesus. O melhor lugar para se estar é junto do Salvador. Que Deus o abençoe. Que Deus nos fortaleça. Amém. Para finalizar o culto desta manhã, gostaria de convidar todos a entoarmos as estrofes do hino 469. 4, 6, 9. Querido e bondoso Deus, nós temos a agradecer-te neste momento pela bênção da vida, pela saúde, mas sobretudo, Senhor, temos a agradecer-te porque Jesus Cristo, como o nosso Salvador, fez-nos o convite para que cada um de nós pudesse fazer parte do seu reino, este reino que não terá fim, onde cada pessoa que aceitar o seu convite poderá viver para sempre feliz, sem dor, sem sofrimento, sem qualquer tipo de doença, sem a morte. Nós, neste momento, bondoso Pai, nós te agradecemos por esse convite e te pedimos que tu nos possas ajudar, não só nós mesmos, mas as crianças que tu nos confiaste, os jovens que tu colocaste sob a nossa influência, a ajudarmos-los também, eles, a fazerem parte deste reino, onde tudo será como sempre deveria ter sido. Nós te agradecemos, bom Pai, pela bênção de podermos conhecer a Tua Palavra e de encontrar nela a sabedoria que nos pode ajudar em cada momento da nossa existência. É o que te pedimos e agradecemos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.
saída possa ser o mais organizada possível, nós vamos pedir a todos os adultos que possam aguardar serenamente. As crianças irão sair acompanhadas das suas professoras, daquelas que habitualmente estão com elas durante a semana. E depois vamos começar, portanto, os adultos a sairmos organizadamente a partir dos primeiros bancos para os últimos. E depois teremos a oportunidade de todos nos encontrarmos lá fora. Que Deus possa abençoar a todos aqueles que aqui estão neste momento.